Boa noite, boa noite! Como estão vocês? Tudo bom, galera? Bom, seguinte, vamos por partes, sejam bem-vindos. Alguns comunicados antes. Vamos fazer um ciclo de 10 lives, 10 aulas sobre autoconhecimento. Vamos ver se o som tá bom aí para vocês. Eu já quero dizer uma coisa para vocês de saída, gente. Eu estou sem ler os comentários, mas vocês podem escrever aí perguntas. Eu vejo, se não hoje, vejo amanhã, respondo amanhã. Se der, eu respondo hoje mesmo. Eu vou adiantar a live um pouco, depois eu vou olhar os comentários, tá bom? O que aconteceu? Eu botei o celular e ficou virado, né, para usar o Flipchart. Então eu preferi usar assim mesmo, porque fica mais didático. E aí eu vou fazer assim, olhar para vocês, tá certo? Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, sejam muito bem-vindos. Então vamos lá, 10 aulas sobre autoconhecimento. A primeira de hoje será sobre identidade, quem é você? Esse é um assunto bem legal, quem é você, identidade, né? Qual o problema que existe na nossa identidade? Por que muitas pessoas se perguntam, quem sou eu? Por que eu sou assim? Por que eu ajo desse jeito? Por que eu reajo desse jeito? O que acontece comigo, afinal? Quais são os desejos que me movem? Por que a sociedade está assim desse jeito? O que alimenta a minha alma? Como que eu vou dar os próximos passos se eu não sei disso? É sobre isso que nós vamos falar, tá? Antes de iniciar a falar sobre a identidade, eu tenho alguns comentários para fazer para vocês, para que vocês me ajudem na divulgação. Antes eu quero fazer um pedido. Digam para mim, vocês estão ouvindo bem a minha voz e me vendo bem? Que eu vou ir aí atrás agora e vou olhar, tá bom? Estão me ouvindo bem? Coloca aí, estou ouvindo, coloca uma mãozinha, um soquinho aí para mim. Aperta o coraçãozinho aí para me dizer se estão ouvindo bem. Por favor, manda ver aí. Quem está me ouvindo bem? Jóia. Isso, legal. Então tá. Então vamos adiante. Eu tenho alguns comentários para fazer. Primeiro deles, os comentários ficarão ativados, eu não estou vendo, mas vocês podem escrever as perguntas de vocês. E eu até peço, por favor, escrevam, porque as dúvidas de vocês, como é aula, as dúvidas de vocês eu vou tirar amanhã ou hoje no final ainda, tá? Sobrando tempo hoje ainda, se não amanhã no final, no início da live eu tiro as dúvidas de hoje e aí já sigo com o assunto de amanhã. Que mais? Perguntas sobre o tema, tá? Então qual é o tema? Autoconhecimento. Hoje focaremos na identidade. Então façam perguntas acerca do tema, que aí as perguntas que vierem fora do tema eu vou deixar para depois, vou dar prioridade para aquelas perguntas que vierem no tema, tá? Por que eu estou aqui? Esta é a surpresa, olha só. Este início de lives marca o início do aquecimento para uma semana que eu vou lançar, que é a semana do renascimento. Tá? Uma semana bacana para acelerar o desenvolvimento pessoal. O que acontece? Hoje nós vamos entrar nesse assunto. Por que muita gente patina no seu processo terapêutico, no seu desenvolvimento pessoal? Se fosse tão fácil assim, as pessoas já teriam deslanchado. Porque o que tem de lives falando em sucesso, prosperidade e dando caminhos, soluções para onde nós vamos, mas por que as pessoas não vão? O que tem atrás disso? Então, vai haver uma semana para acelerar o desenvolvimento pessoal e é por isso que eu estou fazendo este ciclo agora de 10 aulas sobre autoconhecimento. Quero convidar vocês já para conhecer a semana. Vão na minha biografia do meu Instagram, já pode se inscrever. A semana vai ser gratuita, o conteúdo que eu estou entregando gratuito para vocês lá no meio de julho, de 9 a 13 de julho. Então quem quiser já entrar ali, já fica com isso inscrito, tá? E aí vamos acompanhando por aqui. Beleza? Vai iniciar dia 13 de julho. 13 de julho vai de 13 até 19. Mais um comentário. Coraçõezinhos, o coraçãozinho aí do Instagram, ele ajuda a disseminar a live, né? Ele ajuda a live percorrer. Então, preencha e aperta no coraçãozinho quando tiver
compartilhando o conteúdo, aperta também no aviãozinho, mete bala para as pessoas que tu gosta, para a família, para os amigos, que nós vamos falar sobre assunto aqui hoje, que geralmente não se fala muito por aí. Sabe por que não? Porque por aí nós vemos as pessoas falando, e isso não é uma crítica, mas muito do que se fala é o que as pessoas querem ouvir. Mas como é que eu vou ter sucesso na minha vida se eu não for na raiz do problema? E nós vamos ir na raiz aqui. Então se prepare para nós irmos bem na raiz, lá no fundo, do porquê que as coisas acontecem, aonde que se origina, aonde que está a solução para tudo. Então vamos lá. Não é mágica, mas é o caminho. Não é mágica, escreve aí. Aliás, pode pegar um caderno e uma caneta. Vai anotando as perguntas, vai anotando as dúvidas, vai anotando os insights, porque isso aí vai ser muito útil na tua vida. Tanto esta aula quanto as outras 9 aulas. Beleza? Deixa eu achar minha água. Então vamos nessa. Quero começar contando uma história para vocês. É uma metáfora, né? As metáforas são muito úteis quando nós queremos trazer um sentido para algo. Eu quero iniciar contando uma, que é de um homem que era muito tolo. Então esse homem era tolo porque ele despertava de manhã, né? Aí ele tinha dificuldade de encontrar as roupas dele, né? E então, antes de dormir, ele ficava angustiado, né? De pensar, como é que vai ser amanhã de manhã se eu não acho as minhas roupas? Aí, certa noite, ele decidiu dar um fim a esse problema, né? Aí o que ele fez? Ele pegou uma caneta e um papel, né? E anotou detalhadamente aonde que ele colocava as coisas dele, né? Então ele pegou camisa e anotou onde estava a camisa, né? Aí ele pegou calça, aí anotou onde estavam as calças, né? E assim sucessivamente até que ele tivesse totalmente vestido. Tudo bem, no outro dia de manhã, ele foi lá, pegou as anotações dele e olhou, camisa, tá ali, pega a camisa e veste. Calça, tá ali, pega a calça e veste. Aí, assim sucessivamente até que ele se vestiu todo. Só que quando ele se vestiu todo, ele se perguntou meio consternado, assim, né? Ele disse, mas aonde que eu tô? Aí ele procurou, mas foi em vão, ele não achou. Por que ele não achou? Responde aí. Por que o homem tolo não achou? Por que não adiantou ele anotar onde estavam as coisas dele? Aonde que ele estava? Por que ele não encontrou? Não estava naquele papel. Onde é que estava? Estava dentro. A resposta que ele procurava, aonde que ele estava, aonde que eu me encontro no mundo, não está por aí. Está dentro. E este é o caminho que nós vamos percorrer durante estes 10 dias. Para dentro. Para olhar para nós. Porque aqui dentro, então te prepara para olhar para dentro de ti. Eu sei que tem pessoas que olham para dentro de si aqui, algumas assistindo, outras que ainda não olham para dentro de si. Então todos são bem-vindos, aqueles que olham, aqueles que não olham, convidem a família, convidem os amigos, compartilhem, terapeutas, psicólogos, médicos. Nós vamos ir num crescente nessas aulas, então vai servir para todo mundo, tá? Principalmente para aqueles que já se olham. Eu não sei se principalmente porque eles já se olham, eu acho que na verdade para todos, né? Por mim todos deveriam assistir e olhar para essa questão do autoconhecimento, porque qual é a saída para os problemas que nós vivemos hoje? Qual é a saída? É o autoconhecimento, é eu me conhecer, né? Assim como o homem tolo não achava as coisas dele, gente, pensa aí, quantas pessoas estão ansiosas, com dúvidas. 18,6 milhões de pessoas estão com ansiedade. Algum grau de transtorno de ansiedade no Brasil, né? 12 milhões estão depressivas, mas é muita gente. Nossa Senhora! Né? Então pensa lá, o que tem de consumo de ansiolítico. Por que as pessoas estão tomando tanto se antes não precisava tomar tanto? Né? Da onde essa medicalização que aconteceu? Por que está sendo tão receitado isso? Por que as pessoas estão tomando sem se dar conta de que estão anestesiando a sua vida? Querem ficar bem, não suportam mais a tristeza, não suportam uma irritação, não suportam o relacionamento e dele é comprimido. O que vai resolver isso? Autoconhecimento, é isso que nós estamos fazendo aqui. Quando se adoece, nós precisamos ter em mente assim, ó, tem 3 níveis de doença, tá? 3 níveis de doença. Nós adoecemos energeticamente,
funcionalmente e organicamente. Primeiro grau da doença, primeiro nível da doença é energético. O segundo é funcional, na nossa funcionalidade, nos nossos órgãos, nos nossos movimentos. E o terceiro deles é orgânico, que é onde a medicina atua. A maioria dela. Aí o que a medicina faz? Ela vai lá e cura os sintomas. Então, se eu chego lá com dor de cabeça, eu chego com um problema no intestino, ou eu chego com um problema nos olhos, a medicina me vê um remédio e eu resolvo. Só que isso aqui são sintomas. Então, a causa verdadeira está aqui atrás. Não adianta eu tratar só os sintomas. Tem uma causa aqui. É nesta causa que nós precisamos atuar. Quando eu trato o sintoma, eu deixo o indivíduo doente com vida. Porque assim, claro, nós damos lucro para os laboratórios. O médico receita um ansiolítico, e aqui vamos reservar para aqueles que realmente precisam tomar, mas eu estou me referindo aqui para a indústria, para a medicalização, para o não olhar para a raiz. Se tem que tomar olhando para a raiz, estamos juntos. Se não está olhando para a raiz, está errado. Nós precisamos olhar para a causa do problema, para essa pessoa ficar saudável, um adulto saudável. O que é um adulto saudável? Uma pessoa que consegue lidar com as suas questões, consegue olhar para frente, consegue respirar bem, com o seu mecanismo de respiração desbloqueado. Independente das questões que tem. Se eu estou tratando as raízes, está ótimo. Então, nós precisamos desanestesiar. Desanestesiar. É isso que nós precisamos. E para desanestesiar, nós precisamos ir na causa, na raiz. E aonde é que está essa raiz? É isso que nós vamos começar a olhar. Porque enquanto nós não olhamos a raiz, nós ficamos assim, com essa dúvida. Temos uma pessoa aqui, imagina que tem uma pessoa aqui, tá? Não sou lá grande desenhista, mas essa pessoa tem o quê? Ela tem uma grande interrogação, né? Estou muito ansioso, não sei o que vou fazer. Por que tantas pessoas estão se sentindo assim hoje em dia? Por que tantas pessoas se sentem assim hoje em dia? Então, eu preciso saber o que acontece comigo para que eu consiga olhar para o meu relacionamento, olhar para aquilo que eu gosto de fazer, olhar para as pessoas que eu quero conviver, olhar para a minha relação, se está de igualdade, se tem equilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo. Se eu estou conseguindo me remunerar, se eu estou conseguindo levar uma vida saudável. Então, isso tudo está acontecendo hoje. Senão não tinha tanta gente assim. Não tinha tanta gente assim. Então, existem muitos cursos, muitos treinamentos, mas vamos olhar para dentro de verdade o que acontece? O que Sócrates disse? Sócrates disse o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Lá no oráculo de Delfos, Sócrates devia estar dando uma banda por lá, deve ter feito um chimarrão, devia ter naquela época, né? Ou era só o gaúcho que tomava? Devia ter, né? Na Grécia devia ter o oráculo de Delfos, o Sócrates estava dando uma banda por lá, e olhou, escrito, conhece-te a ti mesmo. E aí tem a continuidade desta frase, porque por mais que procures algo fora, não vai encontrar, só vai encontrar dentro de ti. E aí Sócrates viu aquilo e daí veio a frase conhece-te a ti mesmo. Então eu quero convidar vocês agora a olhar para as suas vidas, olhar para o seu relacionamento, olhar para a sua relação consigo mesmo, olhar para o seu trabalho, olhar para a sua sexualidade, olhar para a sua família, olhar para todo mundo. Mas, principalmente, olha para dentro agora. Olha para dentro. Porque muitas coisas tu já sabe o que precisa fazer. Muitas coisas já sabe o que precisa fazer. Sabe o que precisa? Precisa botar uma vírgula. Uma vírgula. Uma vírgula. Já assistiram o Vendedor de Sonhos? Recomendo, tem uma parte que fala sobre a vírgula. Porque botando uma vírgula na vida, tem uma possibilidade de ir para um relacionamento com uma adequação, para um relacionamento novo no sentido de diálogo, com um trabalho novo, com uma vida nova, com uma sexualidade nova, com uma saúde nova, com uma atmosfera, com um ambiente, com amigos, com
trabalho com uma vírgula, porque depois da vírgula tem um ponto final. E aí, PT, saudações, a vida passa assim, ó. E a pergunta que eu tenho para começar esta série de 10 aulas sobre autoconhecimento é: quanto que tu estás disposto, quanto que tu estás disposta a colocar uma vírgula, e quanto que tu estás disposta a pagar pelo que precisa fazer? Quanto que tu estás disposta a pagar por essa vírgula? Porque vem uma responsabilidade depois dela. E essa responsabilidade tem um preço. Tem um preço. Qual é esse preço? Isso que nós vamos ver agora. Mas vai pensando, pega o caderno e vai anotando. Será que eu estou disposto mesmo a pagar por essa vírgula? Será que eu estou disposto a fazer o que eu preciso fazer para mudar, para me conhecer de verdade? Será que eu estou disposto a ir lá e olhar minha raiz para ver o que aconteceu comigo de achos que eu estou assim angustiado? Será que eu preciso... O que acontece que eu já ganhei dinheiro e eu sigo com o peito apertado? O que acontece que eu não consigo ganhar dinheiro? O que acontece no meu relacionamento que não fica legal? É sobre isso. Colocando uma vírgula na sua história. Quanto você está disposto a pagar por a sua vírgula? Essa é a questão. As pessoas são únicas. Cada ser humano é único. Cada ser humano, cada um de nós é único. Perfeito na nossa imperfeição. Nós nascemos todos com as sinapses nervosas funcionando. Com braço, com perna. Claro que existem pessoas com mais conexões e menos conexões. Mas de uma forma geral, nós nascemos assim, vamos cansados para a cama e quando nós dormimos, nós acordamos bem no outro dia, descansados. Nosso corpo tem uma funcionalidade perfeita e energética perfeita, orgânica perfeita. E aí é que nem carro velho, ao longo da vida nós vamos dando alguns problemas, mas vamos lidando com esses problemas. E é sobre isso que nós estamos aqui agora. Onde é que origina-se tudo isso? Onde é que se origina? Onde é que origina? Para aqueles que chegaram agora, quero fazer um pedido. Aperta no coraçãozinho, aperta no compartilhar, manda bala aí nesse avião para compartilhar com mais pessoas possíveis para que nós estejamos juntos aqui nesses 10 dias. E agora, tá? Então vamos lá. Onde é que inicia isso? Nós nascemos e logo que nascemos recebemos o quê? Recebemos um documento com uma foto, né? Então vamos lá. Nascemos, recebemos um documento com uma foto, né? Vamos lá. Aqui está, ó. E aí o que acontece? Quando nós recebemos um documento com uma foto, ali está a nossa identidade. Olha só, ali está a nossa identidade. Aí nós vamos para o colégio, estudamos português, matemática, ciências, biologia. Vamos para a faculdade, fazemos depois direito, administração, medicina, arquitetura, veterinária. Depois vamos estudar terapia, vamos estudar psicologia. E até que eu me torno um médico, um advogado, um arquiteto, um jogador de futebol, um cantor, um artista, alguma coisa eu me torno. Mas o que aconteceu nesse período todo? Eu, que hoje tenho dúvida, eu nasço com um número. E esse número se torna para mim a minha identidade. É isso que se chama de identidade na nossa cultura. Agora, qual é a minha verdadeira identidade? Como que eu sei qual é a minha verdadeira identidade? Então tá, eu sei quando eu tenho sensações, que é isso que eu vou falar mais adiante, mas quando eu me conecto comigo. Quem é que me ensinou no colégio a sentir? Quem é que ensinou o meu corpo? Quem é que me ensinou como é que eu poderia me relacionar aqui dentro de mim? Quem é que me ensinou a respirar? Como é que eu vou me sentir se eu não sei respirar? Então, por baixo disso, na realidade, o que acontece? Eu que cresci, nasci, fui estudar, me formei, aí, que aparentemente eu tenho uma felicidade, uma felicidade consciente, uma felicidade consciente. Internamente, eu passo um dia, um belo dia na minha vida e começo a sentir um vazio. Ou esse vazio perdurou desde que eu nasci e se cresceu comigo. Por que esse vazio? Por que nós vemos tantas pessoas sorrindo com os olhos, ou melhor, sorrindo
né? Troquei sorrindo com os dentes e com os olhos tristes. Por que as pessoas estão sorrindo com os dentes e com os olhos tristes? Então, existe aqui, no fundo desse processo, uma infelicidade inconsciente. Uma infelicidade inconsciente. Então, as pessoas estão com um sorriso no rosto, mas dentro tem uma angústia, tem um vazio, tem algo não... E como é que se manifesta isso? Na forma de insatisfações, de dificuldade de tomar decisões. A pessoa convive com o problema, convive com o seu pai dentro de casa, com os filhos no trabalho, não consegue, está com o sentimento de que está por fora da vida, onde é que ela está? Ela está em conflito consigo mesma, está insegura com relação aos seus sentimentos, e aí não consegue dar um passo, né? Essa insegurança, ela reflete na identidade, ela reflete no modo, ela reflete na personalidade, faz parte já da personalidade dessa pessoa, né? Desse indivíduo. Então, é uma evolução, é uma evolução. Se eu estou feliz e num determinado momento eu passo a ficar triste, eu preciso saber a origem. Lembra lá? Vou pegar aqui. Lembra lá? Eu tenho um relacionamento, um trabalho, filho, saúde, diversão, mas aí de repente, dor de cabeça, desgastes nas relações, falta de motivação, energia baixa, sexualidade não está feliz, quer dizer, começam a aparecer sintomas. Atrás, qual é a raiz? Enquanto eu não vejo a raiz, esses problemas vão crescendo. Se o problema vai crescendo, a insatisfação que antes existia vai virando um desespero. E esse desespero vai crescendo. Essa insegurança vai dando lugar a um pânico. Então a pessoa vai ficando realmente mais assustada e ela começa a pensar: quem sou eu no universo agora? E esse quem sou eu é muito profundo. Não é uma resposta, eu sou... olha só, pessoal, eu estou vendo aqui, são 25 para 7, né? Eu acho que vai dar. Se não der, a gente reinicia a live, né? Faz outra. Mas eu acredito que dê. Quem sou eu nesse universo, né? Então, vamos lá. Nasci, cresci, me deram um documento, aí eu estava feliz. Só que em um determinado momento, aquele lugar que eu era confortável, deixou de ser confortável. E começou a ficar estreito. E eu não consigo controlar o mundo lá fora se aqui dentro está estreito. Eu preciso transformar esse lugar aqui, eu não consigo transformar lá fora. Então, quem faz terapia, eu quero mudar meu pai, quero mudar minha mãe, que eu gostaria que meu pai fosse assim, que minha mãe fosse assado, que eles fossem mais amorosos, eu gostaria que a minha namorada fosse mais atenciosa, ou que os meus filhos fossem... É aqui dentro que eu preciso mudar. É aqui dentro que eu consigo mudar. Senão eu vou ficar que nem o homem tolo. Lembra do homem tolo? O homem tolo queria anotar para ele poder fazer as coisas certinhas. Não existe regra. Não existe regra. Não existe fórmula num processo terapêutico. Não existe fórmula num relacionamento. Não existe fórmula num trabalho. Cada pessoa, cada indivíduo dentro de um contexto diferente, é diferente a dinâmica do relacionamento. Então, nós precisamos tapar um vazio que está lá dentro quando nós trabalhamos a raiz. Então, ele não é tapado, ele é curado, né? Se é que nós podemos dizer essa palavra, né? Mas somente nós podemos nos curar, a outra pessoa não nos cura. Então, é exatamente esse viés do relacionamento. Quando nós não olhamos para a raiz, eu espero do outro que o outro tape o meu buraco, o meu vazio emocional. E aí ele nunca vai ser tapado, porque ele está dentro, o outro não tem condições. Então, num casal que os dois estão com vazio, um vai buscar tapar o seu vazio emocional no outro. E aí vai ser um círculo vicioso, que só vai degringolando cada vez mais. Aí vem ciúme, vem dependência, vem uma carência absurda, vem uma necessidade da presença do outro constantemente, senão eu não me sinto bem nunca.
Por quê? Porque tem aqui algo que cresceu nesse processo. Como é que cresceu? Porque não foi olhado para a raiz. Mas aonde que está isso? Né? Aonde que está isso? Vamos evoluir um pouco mais. Se eu não olho para isso, o que vai acontecer? Vai crescer. É como se uma casa começasse a rachar no meio. E essa casa rachando no meio, eu começo a ver que, opa, não está funcionando. Quando é que a casa racha no meio? Quando o relacionamento que eu achei que era a minha vida, não é tão bem assim. Quando eu achei que o trabalho que eu faço era a minha vida, mas também não é tão assim. Quando eu me realizo financeiramente, mas o meu corpo dá sinais de doença. Então não era bem assim. Então, quando a raiz não é tratada, é como se... Deixa eu fazer uma casa aqui, então. Né? É como se... É como se uma casa começasse a ruir, né? Começou a rachar a casa. E aí a minha identidade está começando a ruir. E se a minha identidade está começando a ruir, e eu me agarro nela, né? Eu me agarro, então meu trabalho, eu preciso do meu trabalho para poder superar isso. Então eu me tornei um médico e eu vou para frente. Então meu relacionamento, eu vou para frente. O que acontece nesse ponto? Como no meu processo educacional eu recebi um número e eu estudei coisas que estão fora do meu corpo, lembra do homem tolo? E aí eu fiquei feliz, de repente eu comecei a ficar infeliz. Isso não passou, cresceu, até que desgastou o relacionamento, ou o emprego, ou a saúde. Quer dizer, eu estou pagando um preço alto por não ter olhado para a minha raiz. Acontece que neste processo aqui, eu me identifiquei com um papel. Qual era o papel? Lá no início, eu era um bom aluno para receber um elogio ou para tirar uma nota boa e para o pai e a mãe dizerem: muito bem, meu filho, parabéns, você foi bem. Então, em busca de sucesso, em busca de prosperidade, em busca de poder, em busca de dinheiro, em busca de status, eu vou caminhando na minha vida. Porque o que nós aprendemos, né? Mundo, o que nós aprendemos na sociedade? Que eu sou feliz quando eu tenho sucesso, que eu ficarei mais feliz quando eu tiver o meu emprego, o meu carro, a minha casa, o meu relacionamento, o meu dinheiro, abundância financeira, independência. Então, toda essa questão do sucesso que vem e é colocada no nosso colo, nós passamos a desenvolver uma máscara. E geralmente essa máscara é de um trabalhador excessivo, né? Máscara é um termo do Jung, que ele trouxe a persona, minha personalidade, né? É da psicologia analítica. Então, é um indicador de personalidade, né? A imagem como uma pessoa que se mostra externamente, a atitude que assume como resposta às situações do meio em que eu vivo. Então, como eu ajo, como eu reajo, a minha atitude é a minha máscara, meu jeitão de ser para fora. Então, e aí nós vemos pessoas que têm status, mas ficam seguradas naquele status. Quando perdem essa condição, se desabam, desmoronam. Ou pessoas que estão num relacionamento e quando perdem o relacionamento desmoronam. Por que desmoronam? Porque estavam vazios dentro de si e agarrados na máscara. E é muito comum nós ficarmos agarrados na máscara, porque foi aquilo que nós aprendemos e que um dia deu certo. Porque quando eu era pequenininho, que eu cresci, recebi um documento, fui para o colégio, vivia no ambiente dos pais, o que acontecia lá? Eu agia de uma determinada maneira e desta maneira que eu agia, eu era validado, eu era reconhecido, eu era amado. E no momento que eu sou amado porque eu ajo de determinada maneira, eu passo a agir mais agradando as pessoas. Então eu começo agradando os pais,
depois eu passo a agradar os professores, os amigos, os cônjuges, puramente pela necessidade inconsciente que eu tenho de ser aceito, de ser amado. Olha só. Então, como eu não vou suprindo essa necessidade, eu me tornei um bom menino, um bom homem, um bom profissional, um bom marido, um bom filho. Como eu não vou suprindo, lembra lá de trabalhar as raízes? Como eu não supri essa necessidade de ser amado, essas máscaras se fortalecem numa busca externa. Né? Uma busca externa, uma busca incessante e uma busca frustrante. Por que frustrante? Porque as pessoas começam a ficar desmotivadas e infelizes. Dentro desse passo aqui, ó, a máscara não, quando ela vai se fortalecendo cada vez mais, a tendência é vir para cá. A casa começa a ruir. Né? Quando não começa a ruir, na verdade começa a ruir. Desconhece-se casos que não comecem a ruir. Quando nós ficamos presos na máscara. Porque nós somos um animal, nós temos sensações, nós temos um corpo. E a máscara, ela está sobretudo na mente. Eu preciso ser alguém, ter o dinheiro, ter o bem, ter. Se eu tenho o status, a posição, o dinheiro, essa é a máscara. Se eu sou um bom menino, tem máscara de vítima, que depende do mundo, depende dos outros. Tem pessoas que geram uma dependência e essa é a sua máscara. O coitadinho, a coitadinha, os outros têm que me ajudar, porque o mundo faz assim comigo, ninguém é justo. Né? Então, existe um modo de ser que quando não é tratado, né, as pessoas vão vivendo intensamente. Então, vamos pegar lá uma vida que, à primeira vista, feliz, mas dentro de uma máscara. Então, pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas que começam a ter um vazio dentro. E aí eles começam a se arrepender, começam a não achar mais o sentido naquilo que estão fazendo. Né? E aí começam a perder a saúde, porque vai para o estresse, vai para o desgaste, vai para a bebida, ou vai para o atletismo em superação. Né? E aí que nós vemos pessoas líderes nos seus esportes, né, que passaram por tragédias e acidentes fatais nas suas vidas. Né? Se eu for me perguntar assim, vamos pegar uma pessoa que eu admiro muito, Ayrton Senna. Né? Por que o Ayrton Senna se acidenta naquela curva lá? Por que ele tinha que andar um segundo mais rápido em cada curva? Porque era a profissão dele. Né? Sim, era a profissão dele. Mas então vejam, não tem limite, sempre vai além. E ele era o melhor do mundo. Vamos pegar outro? O PP do paraglider, não era paraglider, eu acho que era asa delta. Pesquisa aí no Google. PP morreu no Japão, acho que campeonato mundial de asa delta ou paraglider, alguma coisa dessas aí. Por que o melhor do mundo morre fazendo aquilo? Então, o Schumacher da Fórmula 1 também, né? Não foi na Fórmula 1, mas foi no outro esporte que ele estava também correndo muito risco. Então, as pessoas vão para o Ironman e não tem fim. Gostou de correr 5 km, vai correr 10. Gostou de 10, vai para 20, vai para 80, vai para 160, vai para 200. Sai do Brasil, vai para a França, vai para, sei lá. Então, não tem fim essa busca incessante, porque eu não trabalhei a causa lá. Essa é a questão do problema. Não tem fim. E aí eu tenho um ganho direto. Qual é o ganho direto? Eu não preciso me responsabilizar daí nas minhas raízes. Porque talvez o que eu vá ver seja doloroso. Esse é o ganho. Eu não preciso me responsabilizar por um relacionamento novo. Então eu dou conta de manter este aqui. Eu não preciso me responsabilizar por encarar uma carreira nova. Eu preciso, já que eu fiz a faculdade, então eu vou ficar nessa até o final. Então tem uma responsabilidade, tem um crescimento. E aí, qual é o meu ganho direto? A posição de vítima é um ganho, o status é um ganho, o sucesso é um ganho, a arrogância, eu não preciso disso. Autoconhecimento, imagina, tá tudo certo aqui na minha volta. Tá tudo certo, o mundo tá certinho, né? Como tudo certo? Como tudo certo?
Basta nós sairmos para a rua que tem um coletivo que está desorganizado. Então nós precisamos olhar para ver por que esse coletivo está desorganizado. Porque se eu acho que eu estou certo dentro de um coletivo que está desorganizado, já começa errado. Então eu preciso realmente olhar o que está acontecendo. E aí nós temos esse histórico que a nossa identidade está perdida, está confusa. Nós precisamos fazer o caminho de volta para casa, para retomar. Só que como é que faz esse caminho de volta para casa? E aí que começa a apertar. Se eu me agarrei na minha máscara, na minha profissão, no meu relacionamento, no meu dinheiro, se eu fiquei preso nisto, porque isso me ajuda, me dá sustentação, quanto mais preso eu fico nisto, né? Aí, vamos lá de novo, né? Vamos lá de novo. Vamos fazer uma... Mesmo isso acontecendo, eu venho pra cá, boto um sorriso no rosto e dele botar foto no Instagram, porque eu tô felizão, tá? Tamo junto. Então, a máscara, ela vai alimentando, só que ela não alimenta a alma. A alma, o que alimenta é o self. Então, tem um papel meu que eu dou conta de atuar nele. Esse papel que eu dou conta de atuar se transforma em máscara, né? E tudo bem eu ser um médico bem-sucedido, um advogado bem-sucedido, um terapeuta que as pessoas procuram e ganham dinheiro com isso, um jogador de futebol, um artista, um cantor, tudo bem. A questão toda é que esse seja o pilar principal para fora e não tenha um conhecimento da tua raiz dentro. É isto que causa um duelo dentro, né? Porque eu quero alimentar a minha alma, eu quero ter saúde, mas como é que eu faço para alimentar a minha alma? Não é na mente, não é só na mente, nem só. A minha alma é o meu self. E o meu self são as minhas sensações que estão no meu corpo. Então, a cada vez que eu alimento a minha máscara, o meu ego fica feliz, mas o meu self fica gritando. A cada vez que eu alimento mais a minha máscara, o meu self entra num duelo, né? A minha alma, ela quer evolução. O meu self quer evolução. Mas a minha máscara quer o quê? Tradição. A minha máscara quer honrar tudo o que aconteceu até hoje. Ela não quer mudar, ela quer buscar homeostasia. Homeostasia é um termo de equilíbrio, né? Equilíbrio orgânico. Equilíbrio orgânico. Então, o que é o equilíbrio orgânico? É a minha zona de conforto. Zona de conforto, eu não preciso mexer no meu status quo, no relacionamento, no trabalho, nas questões financeiras, na sexualidade, deixa tudo como está. E aí, a minha máscara se fortalece. Ah, mas eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho status, eu tenho poder, eu sou a vítima, eu sou o mimimi, tudo isso é máscara, né? Aí o que acontece? Tem um duelo interno. Então, esse duelo, para eu encontrar a minha identidade, para encontrar o meu equilíbrio, eu preciso conhecer esse duelo. Que a minha máscara alimenta o meu ego e o meu self quer sair disso. Ele quer a evolução. Ele quer olhar para dentro, ele quer ir além. Como é que eu evoluo? Me transformando. Desde que nós somos seres humanos, nós evoluímos aonde? No conflito. Desde que nós éramos bactérias nos fundos dos oceanos, nós evoluímos diante dos conflitos. Quando as bactérias ficaram sem luz e sem comida, elas, seres unicelulares, pularam uma nas outras, se agarraram e vamos à luta, companheiro. E aí, na luta, se misturaram, se reproduziram ali e viraram seres pluricelulares. Teoria evolucionista. Pluricelulares. E desde então, as bactérias evoluíram diante de um conflito. E o mais interessante disso tudo é que elas competiram muito juntas. Algumas conseguiram chegar lá. E depois que chegaram lá, elas cooperaram entre si. E aqui eu quero fazer uma quebra de paradigma. Porque o homem, a mulher,
é um ser competitivo? A teoria diz o oposto. Diz que nós somos competitivos nesta fase. Depois nós somos cooperativos. Que a nossa essência principal é da cooperação. Como que eu estou cooperando com quem está ao meu redor? Como que eu estou cooperando comigo? Eu estou escutando para cooperar com o outro? Porque através da minha relação eu descubro a minha identidade. Através da relação que eu tenho com os outros eu descubro quem eu sou também. Mas eu preciso me colocar, escutar, perguntar para o outro como é que ele está se sentindo em falar comigo, em trocar comigo. O outro me mostra quem eu sou. Ou eu só vivo falando de novela, jogo, bebida, jantas, almoços, trabalho, porque esses assuntos são a ponta do iceberg, são da máscara. Quais são os assuntos que não são da máscara? Do fundo do iceberg. Como é que eu estou? Quais são as sensações que eu tenho nisso? Enquanto eu estou com o meu self lutando com o meu ego, eu vou me distanciando do meu corpo. Então, eu tenho uma cabeça e aí eu tenho as perninhas aqui, as mãozinhas aqui e está distante. Meu ego está distante do meu corpo. Enquanto eu tenho um ego distante do corpo, distante. Eu estou me distanciando do meu corpo. Quanto mais eu me seguro na máscara, apertei no botão aqui. Quanto mais eu me seguro na máscara, mais eu vou me distanciando do meu corpo. E esse distanciamento é mantido por alguns fatores. Então vamos lá. Esse distanciamento é sustentado pela família. Como é que nasceu a família? A família nasceu por interesses reprodutivos dentro de um contexto econômico. Esse assunto para outra live. Mas a família nasceu por conta disso, para controlar uma reprodução humana dentro de um contexto econômico. Nós somos um animal, os animais reproduzem e sobrevivem. E a nossa essência básica é a reprodução e a sobrevivência. Então, nasceu aí a família para controlar essa questão. Dentro disso se criou contratos sociais. Esses contratos de convivência, de preservação da vida e de reprodução. Então vejam que isso tudo vai dando uma forma para eu viver dentro desse contexto. E aí se desenvolve ao longo da história algumas crenças, religiões, ideologias, com foco em quê? Na preservação da espécie. Então, está armado agora, nós temos uma família com contratos sociais, com crenças e fundamentações teóricas, onde nós vivemos, só que nós somos um animal, nós temos um algo dentro de nós que pulsa, para a nossa evolução. Então, para entender esse processo, é necessário entender aonde que nós nos perdemos nesse meio do caminho. Diz a lenda, ou a história, ou os relatos históricos, não lenda, mas relatos históricos, que Adão e Eva, nossos seres humanos mais próximos dos animais que nós temos notícia, que eles estavam lá no Jardim do Éden, e quando eles chegam no Jardim do Éden e comem o fruto proibido, que eles provam o gosto da maçã, o que acontece? Eles são expulsos do Jardim do Éden. E no momento que eles são expulsos do Jardim do Éden, eles se veem nus. Como assim se veem nus? E aí eles se cobrem. E naquele momento em que Adão e Eva se veem nus, onde a nudez não existia, porque eles foram expulsos do Jardim do Éden por terem feito algo errado, eles se cobrem. Opa, o que aconteceu aqui? E no momento que ele se cobre, ele se dá conta que ele sentiu vergonha da sua nudez, que até então não existia. E nesse momento, o homem, a mulher, Adão e Eva, passam a fazer de tudo correto para não serem mais expulsos.
Diz a lenda que aqui surgiu a moral, que até então a alma é imoral. A alma não tem moral. A alma é o animal, que não existe a nudez. Cadê a nudez dos animais? Mas o homem, desde então, parece que é o mais nu dos animais. E nesse momento surge a moral. E pela moral nós nos vestimos com roupas e com máscaras. Olha só. Então, o ser humano talvez seja a maior metáfora da própria evolução. E aí a tarefa do ser humano é transgredir algo estabelecido para encontrar a si próprio. Transgredir algo estabelecido para encontrar a si próprio. Porque esse algo foi estabelecido lá atrás e virou uma máscara. Eu tive um cliente que chegou para fazer terapia e ele me disse assim, ele chegou no instituto para consultar e ele me disse assim, Renato, eu estou confuso, não sei quem eu sou, estou meio desesperado. Eu vou para o trabalho e me pergunto quem eu sou. Eu não pertenço mais a esse modelão aqui. Aí eu poderia ter dito para ele, né? Como que tu és? Tu és um diretor bem conhecido e conceituado na empresa que tu trabalhas, né? Tu sabe disso, tua família sabe disso. Tu tens uma história aí, né? Sobretudo. Olha que a queixa dele não se referia a isso. A queixa dele se referia à perda de sensação com ele. Ele tinha perdido contato de algo vital que lhe dava sentido à vida. Assim. Tinha um elemento que estava faltando ali. Estava faltando algo para ele, né? E esse elemento que estava faltando era a identificação com o corpo. Era a identificação com o corpo. Né? Esse era o elemento que estava faltando. Ele estava... Se eu fosse fazer um outro desenho, seria assim, ó. Ele estava mais ou menos assim, ó. Estava assim, né? Mas ele tinha uma cisão entre corpo e mente. Né? Ele tinha uma cisão entre corpo e mente. Então, o que precisava fazer ali no caso desse meu cliente? Precisa restabelecer esse contato. Né? E quando ele faz trabalhos corporais, quando ele gera um contexto, quando ele olha para dentro de si, ele começa a restabelecer o contato com o seu corpo, ele começa a gerar uma sensação de presença novamente. Então aquela sensação de irrealidade, de confusão desaparece. E aí vem de novo um senso de realidade, de identidade. Opa, comecei a me sentir. Então, como é que nós podemos perceber o senso de identidade? Como que eu percebo o senso de identidade? Voltamos lá para o oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. O senso de identidade ele vem da sensação que eu tenho com o meu próprio corpo. Quando eu me sinto, quando eu sei quem eu sou, eu tenho consciência daquilo que eu sinto. Então, quando nós perguntamos para algumas pessoas, tá, mas tu sabes quem tu é mesmo? A pessoa diz, não, claro que eu sei quem eu sou. Tá, mas o que tu quer fazer da tua vida? O que te move? O que faz bater o teu coração? Não sei, cara. Não sei. Sei lá, meu relacionamento, sei lá, meu trabalho. Tô meio com dúvida nisso, sabe? Tô numa fase que tô com dúvida nisso. Porque, qual é a pergunta, né? Quando eu sei quem eu sou é porque eu me sinto, eu tenho uma sensação. E se eu tenho essa sensação, eu preciso gerar uma ação. Para a partir daí eu executo, eu faço. Mas primeiro eu sinto. E quando eu não consigo fazer a ação, é porque o porquê não está claro dentro de mim. Porque falta uma sensação corporal. Essa sensação, pegando o caso do meu cliente, é preciso conhecer a expressão do rosto. Esse meu cliente chegou na minha frente, o rosto dele era tenso. Os olhos vazios que o levam longe, meio apavorado, maxilar rígido. Ele não se dava conta, ele só percebia a confusão. Eu vi terror e pânico nos olhos dele. Mas ele não tinha consciência, ele só via confusão, desespero. Então, olha só, gente, muito importante agora. Eu acreditei, esta aqui é a primeira aula que eu estou fazendo para vocês. Então, eu acreditei que ia dar tempo, mas não deu. Vai terminar a live e não deu. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar esta live
eu vou salvar ela e eu vou seguir, eu vou voltar e vocês entrem novamente, beleza? Porque aí eu não perco, eu quero salvar esta live e ela vai ficar à disposição para vocês, para quem vocês quiserem compartilhar, por 24 horas, depois ela vai sair do ar e eu quero concluir a aula de hoje. Então, para concluir a aula de hoje, eu vou salvar ela e vou reiniciar a aula, beleza? Então, vamos fazer assim.